Você que nos acompanha em toda a região norte e várias partes do Brasil, viu algo que precisa ser investigado? Tem uma denúncia, um documento, um vídeo? Mande para o Norte Investigação, nosso WhatsApp 92, o prefixo 99297-2401. A sua informação pode ajudar a revelar fatos importantes e a levar ao ar novas reportagens investigativas. Os bastidores das eleições de 2026 vão muito além do discurso político e da disputa por votos. Especialmente no norte do Brasil, onde fazer campanha é também enfrentar desafios logísticos e custos elevados. Em estados marcados por grandes extensões territoriais, comunidades isoladas, cada agenda de campanha se transforma em uma operação complexa e cara. No norte, a geografia impõe desafios que impactam diretamente no bolso dos candidatos e no custo final da democracia. Você confere agora essa reportagem do Norte Investigação. As eleições de 2026 para deputados federais e senadores já movimentam partidos e pré-candidatos em todo o Brasil. E na região norte e em parte do nordeste, o cenário aponta para campanhas cada vez mais caras, com o uso de recursos digitais e altamente competitivas. Uma graduação maior do uso das redes sociais, do marketing digital a cada campanha. Então, 2026 vai ser maior esse uso do que foi em 2024. E assim o foi também com relação às pesquisas anteriores. E isso é irreversível, até um ponto onde praticamente tudo vai chegar a ser digital. Salvo alguns tipos de caminhada, proximidade com o público e tudo mais, mas o uso imediato e simultâneo do digital nas redes sociais, nós já vimos isso em 2024, vai continuar sendo e vai continuar crescendo. Em 2022, os candidatos a deputado federal declararam cerca de 2 bilhões em receitas de campanha, um aumento de quase 48% em relação a 2018. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. E o limite individual de gastos na campanha de 2022 chegou a aproximadamente R$ 3.200.000 por candidato, segundo o TSE. O financiamento numa campanha política reflete, inclusive, no tamanho da nossa representação no Congresso Nacional e nos governos. São eleitos, geralmente, aqueles que gastaram mais nas suas campanhas eleitorais. Mas o dado que mais chama a atenção é o custo por voto, especialmente na região norte. Em Roraima, o valor médio chegou a R$ 59 por voto, o mais alto do país, reflexo de campanhas mais concentradas e com eleitorado menor. Em segundo lugar na lista de estados está Tocantins. Cada voto para os eleitos do estado custou, em média, R$ 37 para a campanha. Em seguida, o Amapá com R$ 36, Rondônia com R$ 28, Acre com R$ 16, Paraíba, no Nordeste com R$ 16, Amazonas e Pará com R$ 7. Em estados maiores como o Pará e Amazonas, o custo por voto tende a ser menor, mas o investimento total cresce por causa da dimensão territorial e da necessidade de alcançar mais eleitores. A realidade amazônica difere muito da realidade de outros estados, principalmente no sul e sudeste. Numa eleição como nós teremos agora em outubro, e aí a logística também, isso encarece também para a justiça eleitoral, enquanto estados do sul-sudeste se chega rapidamente todo o aparato, urnas eletrônicas, fiscais, de carro, aqui nós necessitamos de balsas, de aviões, muitas vezes para levar essas urnas e levar também os candidatos. No Acre, são 8 vagas para deputado federal. A estimativa é de 120 a 150 candidatos em 2026. Como o estado é pequeno, as campanhas tendem a ser mais enxutas, mas com alto custo logístico. Há forte uso de rádios e redes sociais. Para 2026, a tendência é o crescimento do digital e a redução de material impresso. No Amazonas, são 8 cadeiras para deputados federais. A previsão é de 200 a 300 candidatos em 2026.
Como o estado é grande e existe um alto custo com deslocamento, sendo usados aviões, helicópteros e barcos, as campanhas são híbridas, isto é, presencial e digital. Para ele sair de São Gabriel da Cachoeira, chegar até o Humaitá, depois vir para Itacoatiara, Maués, o custo vai ser imenso, né? Em Rondônia, são 8 vagas para deputado federal. Segundo estimativas, há possibilidade de 150 a 180 candidatos na disputa. As campanhas utilizam as rodovias para o deslocamento com forte presença física dos cabos eleitorais. Para 2026, a tendência é o aumento do impulsionamento online. Em Roraima, as cidades são pequenas e por isso a campanha é direta. O estado possui o menor número de eleitores do Brasil. São 8 vagas para deputado federal, com previsão de 100 a 120 candidatos. A intenção é que em 2026 as campanhas possam ser mais segmentadas e digitais. A campanha digital é muito importante. Busca igualar o processo de escolha dos governantes e dos representantes numa eleição. Porém, para fazer uma campanha digital, tem que ter recursos, tem que ter profissionalismo. E aí também acaba acontecendo a desigualdade, onde alguns possuem grande soma de recursos e outros não. Mesmo na eleição via digital, a desigualdade permanece. A estimativa de 130 candidatos para disputar as 8 vagas de deputados federais no estado do Amapá, a característica é uma forte presença de eventos e alta faixa de mobilização local. O Pará possui a maior bancada do norte. São 17 vagas para deputados federais, sendo disputadas por mais de 300 candidatos com previsão para 2026. Há um alto investimento por causa da dimensão territorial e possível aumento de cadeiras no futuro, segundo projeções populacionais. Estados como Amazonas e o Pará são continentais. Há dificuldades enormes para as visitas dos candidatos dentro do processo eleitoral, principalmente no aspecto logístico. E isso encarece e muito as eleições. E isso também reflete no resultado do pleito. Quem tem recursos, chega lá na ponta, chega no Ribeirinho. Quem não possui, fica distante e perde certamente a oportunidade de vencer uma eleição. Tocantins tem 8 vagas na disputa. A previsão de cerca de 140 a 160 candidatos nas eleições deste ano. Tocantins possui as campanhas mais baratas comparados aos outros estados da região norte. Na Paraíba, são 12 vagas com mais de 250 candidatos na disputa, segundo a previsão. As campanhas são competitivas, com forte presença de marketing digital, sendo mais estruturada que estados do norte, e possui menor custo logístico. A estratégia vai ser espalhar ao máximo o seu nome. E isso as redes sociais vão ajudar bastante. No pleito de 2018, foi distribuído 1 bilhão e 700 milhões de reais do fundo eleitoral para as legendas financiarem as campanhas daquele ano. Nas eleições municipais de 2020, o montante totalizou 2 bilhões de reais. Nas eleições gerais de 2022 e nas municipais de 2024, a quantia atingiu 4 bilhões e 900 milhões de reais, que foram divididos entre os partidos registrados no TSE. Para as eleições deste ano, o valor a ser repassado soma cerca de 5 bilhões de reais, conforme lei aprovada pelo Congresso Nacional. O custo médio por campanha deve crescer com a inflação e tecnologia. Eu diria que o trabalho hercúleo, e nem sempre com resultados, tanto da Justiça Eleitoral quanto do Ministério Público Eleitoral e do cidadão, é tentar fiscalizar e frear o Caixa 2. Então, um candidato com muito poder aquisitivo, nós vamos ver, por exemplo, nessas eleições que se aproximam, muitas pessoas nos cantos das ruas carregando bandeira, banners,
isso tem um custo. Eu não sei se isso foi computado no gasto de campanha de forma adequada. Então, o uso do Caixa 2 é um dos desafios do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, e quem tem muito poder aquisitivo acaba se beneficiando disso. Hoje, os principais gastos de campanha incluem publicidade em redes sociais com impulsionamento, vídeos e influenciadores, a produção audiovisual para a gravação de programas, jingles, marketing político. E temos os materiais impressos, como santinhos, banners. Há custos de logística envolvendo combustível, viagens, eventos, aluguéis de barcos, carros, ônibus, aviões e helicópteros, junto com as equipes de campanha, onde entram uniformes, bandeiras, alimentação e transporte. Quem tiver uma campanha mais estruturada, e aí quando eu falo estruturada, eu estou querendo dizer com mais recursos, com mais dinheiro na sua campanha, tem uma certa vantagem de que mobilização, deslocamento, contratos com institutos de pesquisa, contratos com agências de publicidade, com marketing digital, com media training, com uma série de coisas que são importantes numa campanha. E o eleitor pode acompanhar tudo isso. O sistema divulga contas do Tribunal Superior Eleitoral, permite consultas, receitas, despesas e patrimônios de cada candidato em tempo real. A disputa de 2026 deve ser marcada por mais candidatos, mais tecnologia e mais dinheiro em jogo. A realidade é que grupos econômicos financiam candidaturas que acabam representando não o bem comum, não a sociedade, mas apenas grupos econômicos que possuem recursos para financiar as eleições. E isso é uma desigualdade enorme que a sociedade, que o processo eleitoral precisa combater. Reforçando um desafio antigo: equilibrar o custo das campanhas com a transparência e a igualdade na disputa. Um candidato, às vezes, gasta mais do que ele vai receber durante os 4 anos de mandato. E como é que ele vai sair perdendo? Não. Ele vai acabar fazendo, por ele ter um cargo de deputado estadual, de vereador, deputado federal, senador, ele tem uma empresa e vai acabar negociando contratos com o governo do estado, com a União, e através desses contratos, esse gasto que ele teve na campanha é diluído, é minimizado até. E no fim das contas, o voto continua sendo o ativo mais valioso e também o mais disputado. No fim dessa corrida eleitoral, o que fica evidente é um abismo difícil de ignorar. De um lado, campanhas abastecidas por grandes recursos, com estruturas profissionais, estratégias sofisticadas e forte presença em todos os espaços. E do outro, candidaturas que mal conseguem se fazer ouvir e eleitores expostos a uma disputa onde o poder econômico fala mais alto do que as propostas. Esse desequilíbrio afeta a democracia. Quando o dinheiro passa a definir alcance, visibilidade e influência, o voto corre risco de deixar de ser uma escolha consciente para se tornar um resultado de uma engrenagem desigual. A pergunta que permanece é incômoda, mas necessária. Quanto vale, de fato, o voto do cidadão diante de campanhas milionárias? Se todos têm o mesmo direito de escolher, mas nem todos têm as mesmas condições de disputar, a democracia deixa de ser plenamente justa e passa a refletir cada vez mais o peso do dinheiro e não a voz da população. E daqui a pouco as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. O atendimento é garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina na palma da mão, com clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. O QR Code sempre aí na tela. Bem mais é um lançamento da Sul América. Entre em contato que o preço é promocional de R$ 44 só para este lançamento.
bem mais. É hora de ver os destaques da semana no Brasil, no mundo, política, economia, meio ambiente, segurança, saúde. Fique de olho no Norte. Olá, mais um desdobramento importante da Operação Japurá aqui na nossa região. A Polícia Rodoviária Federal interceptou uma carga pesadíssima de mercúrio que seria usada aí para separar ouro em garimpos ilegais na Amazônia. Para você ter uma ideia, uma dimensão da gravidade, esse metal é altamente tóxico e contamina rios e peixes, afetando diretamente aí a saúde das populações ribeirinhas e também indígenas. O flagrante aconteceu, segundo informações, após os policiais desconfiarem de veículos que estavam retornando de Léten sem compras, escondendo aí os cilindros sob os bancos. Um prejuízo de quase R$1 milhão para as redes criminosas que atuam nas nossas fronteiras. A iniciativa segue até o fim de abril, mobilizando aí esforços de policiamento e também a fiscalização avançada para o enfrentamento do garimpo ilegal na Amazônia. Aqui em Palmas, o Conselho Municipal de Saúde decidiu rejeitar uma proposta que permitiria a terceirização das unidades de pronto atendimento. Além disso, o Conselho tomou medidas mais firmes. Suspendeu a análise de novos assuntos como forma de protesto contra a Secretaria Municipal de Saúde. O CMS também decidiu acionar o Ministério Público para que a situação seja investigada. A principal preocupação é garantir que a gestão da saúde pública continue sendo feita de forma adequada e transparente, sem prejudicar o atendimento à população. Muito obrigado por sua audiência do Norte Investigação. E você, continua aí participando pelo nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. Na próxima semana voltamos com mais uma investigação exclusiva. Estamos no site norte.com.br e em todas as redes sociais. Até a próxima!